Foram 4 anos. 2 mandatos seguidos de Arthur Lira na Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado. Neste sábado, dia 1º de fevereiro, deputados e senadores escolhem seus novos presidentes até pelo menos 2027. Escolhem também outros 10 integrantes para a cúpula do Senado e da Câmara. No Senado, o favorito é um velho conhecido. O indicado de Rodrigo Pacheco é o ex-presidente Davi Alcolumbre, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Casa. Ele é do União Brasil do Amapá, ele foi presidente da Casa entre os anos de 2019 e 2021. Lembrando que ele indicou Rodrigo Pacheco como sucessor. Na Câmara, o consenso é em torno de um jovem parlamentar. Lira anunciou oficialmente que o candidato dele é o deputado Hugo Mota, líder do Republicanos. É um jovem deputado tido como de perfil discreto e conciliador. Quando foi eleito pela primeira vez em 2010, Hugo Mota tinha apenas 21 anos e se tornou o deputado na época mais jovem da história do país. Ele nasceu em João Pessoa e vem de uma família de políticos da região. Davi Alcolumbre e Hugo Mota chegam ao cargo com pendências a resolver no mandato. Na Câmara, o que o Hugo Mota vai herdar? O projeto de lei que anistia os que se envolveram na tentativa de golpe de Estado, também a PEC que reduz ali as possibilidades de aborto legal, a PEC da segurança pública e, por fim, os projetos de lei que tratam da reforma da renda, a isenção do imposto de renda até quem ganha 5 salários mínimos. No Senado Federal, você tem aí a PEC dos militares, aquela PEC que determina que os militares que se envolverem em política, disputarem eleições, eles vão para a reserva. Aí tem a segunda fase da regulamentação da reforma tributária e também o novo Código Eleitoral. E governo e oposição correm para não perder lugar ao lado dos novos líderes. A federação PV, PT, PCdoB confirmou o apoio à candidatura de Mota. Hugo Mota já garantiu também o apoio do PL, MDB, Podemos e Progressistas. Hugo Mota lá tem praticamente vitória conquistada. São, na contabilidade dos aliados, algo em torno de 480 votos. Davi Alcolumbre é influente junto ao governo e responsável pela indicação de alguns ministérios, alguns ministros que fazem parte do governo, que são do União Brasil. Foram indicação de Davi Alcolumbre e ele também tem um bom trânsito com a oposição. O nome que é eleito, ele distribui os espaços da mesa diretora com esses partidos que o apoiaram. E além desses cargos na mesa, tem as comissões. E além das comissões, tem também o orçamento, a CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Davi Alcolumbre está chegando, já com o apoio da oposição, que sentou com ele e falou: o nosso acordo é de longo prazo. O que a gente quer é que as nossas pautas andem. O que dizem os líderes e aliados do governo? Conversei longamente com o senador Otto Alencar. O Otto trabalha junto ao time do Lula há muitos anos. Nas palavras do senador, o Alcolumbre firmou um compromisso de que não vai haver nenhum tipo de obstáculo às pautas importantes do governo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o novo comando do Congresso Nacional. Como os nomes favoritos para as duas casas costuraram apoios do governo e da oposição e o que esperar desses dois favoritos para os próximos 2 anos no Congresso Nacional. Neste episódio, eu converso com Thomas Traumann, jornalista e comentarista da Globo News, e com Murilo Medeiros, cientista político especialista em estudos eleitorais e legislativos. Sexta-feira, 31 de janeiro. Bom, Thomas, nós aqui, mais uma vez, para falar de conjuntura política agora com uma novidade, novos presidentes da Câmara e do Senado. Vou falar um pouquinho sobre Hugo Mota, sobre Davi Alcolumbre contigo daqui a pouco, mas antes eu queria um diagnóstico do presente. Como é que você classifica hoje a relação do governo com o Congresso, Câmara e Senado, e se você vê chances de melhora nessa relação após a troca dos presidentes da Câmara e do Senado? É tudo por dinheiro, né? Vamos ser honestos, essa é uma relação financeira. Se o governo mantiver uma distribuição de emendas nessa base de 50 bilhões por ano, o Congresso vai votar com ele. Se não conseguir, não votará. É tão simples quanto isso. Nós não estamos aqui... É uma ilusão imaginar que o fato do governo ter, a bancada do governo ser minoritária,
ela cria dificuldades para todas as votações. Algumas é verdade, mas no geral se o governo tiver distribuindo as emendas, ele vai conseguir as votações que ele necessita, pelo menos ao longo desse ano. E eu acho que isso foi o que a gente assistiu nos 2 anos, eu acho que essa questão, quer dizer, a questão de que é uma questão financeira, eu acho que ela vai continuar, não importa se for, né, Arthur Lira ou Mota, seja Alcolumbre e seja Pacheco. Mas, Thomas, e o fator Flávio Dino? Porque a gente sabe que o ministro do Supremo se tornou uma pedra no sapato dos parlamentares que querem o orçamento sem transparência, querem mandar meio que a farra do boi, né? Exatamente, é onde fica a questão. Porque quando você conversa muito com o Congresso, você sabe disso, assim, para os líderes do Congresso, Flávio Dino é Lula é Flávio Dino. Não adianta, o governo pode dizer o que quiser, o ministro Flávio Dino pode dizer também o que quiser, que é uma independência, que as decisões do ministro são uma postura completamente à parte do governo Lula, porém, ninguém acredita. Né? Todo mundo considera que as decisões que o ministro Flávio Dino tem tomado, especialmente a partir de dezembro, em relação vamos ser honestos, transformar a distribuição de emendas de uma forma muito mais transparente e rastreável, elas, no fundo, são uma forma do governo controlar a independência do legislativo e controlar as votações. No dia 23 de dezembro, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento e cobrou explicações da Câmara, segundo ele, por falta de transparência e rastreabilidade das emendas. E assim como fez com a Câmara, Dino cobrou explicações ao Senado sobre as emendas de comissão da Casa e bloqueou as emendas indicadas pelos líderes do Senado. Olha, o ministro Flávio Dino, né, não só ele, mas o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que não vai recuar, o ministro não vai recuar na sua disposição de impor transparência e rastreabilidade na distribuição de emendas parlamentares. Eu acho que muito do que a gente vai ver do sucesso das votações vão ser se o governo consegue fazer com que as emendas elas irriguem o legislativo da forma como estavam pré-Flávio Dino. Se não conseguir, enfim, daí as coisas ficam mais difíceis. Como existe o elemento ainda de interrogação, como você nos coloca, que é o Flávio Dino, eu queria passar para os nomes dessa nova história da relação do governo com o Congresso. Primeiro, Hugo Mota. Que tipo de presidente tende a ser Hugo Mota? Hugo Mota é uma surpresa. Hugo Mota não era um deputado que estava na lista dos 20 mais até, sei lá, até julho, né? Hugo Mota foi escolhido pelo presidente Arthur Lira como seu sucessor, contrariando várias outras pessoas dentro do próprio grupo interno, as pessoas mais próximas do presidente Arthur Lira, exatamente porque ele não era uma figura com uma grande personalidade. Então, Hugo Mota é uma grande incógnita, todo mundo sabe que ele tem uma relação muito próxima com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, e com o Arthur Lira. E todo mundo espera que ele seja, no fundo, uma continuidade, ou quase que, vamos ser honestos aqui, um rosto que se apresenta, mas que, no fundo, o Arthur Lira é que vai estar operando, vai mantendo uma pessoa que está lá assinando uma grande laranja do Arthur Lira na presidência da Câmara. Porque reúne, gente, apoios do PT, o partido de Lula, ao PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Partidos que querem coisas muito diferentes e ambos acham que esse personagem será capaz de honrar e cumprir compromissos. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Eu ainda não consigo decifrá-lo. Eu não sei se ele vai ser esse longa-manos do Arthur Lira ou não. Mas numa conversa que eu tive com ele um tempo atrás, ele me pareceu um político que quer aproveitar o pé direito alto que ele tem, porque ele é muito jovem, né? Ninguém chega ao cargo que ele está chegando
sem competências, né? Então, assim, logicamente que ele não assim, achar que ele, quer dizer, seja, vamos só colocar que isso não é um demérito, ele simplesmente conseguiu se aliar às pessoas certas no momento certo. Isso é uma inteligência política que é muito importante para Brasília. Sobreviver a Brasília, conseguir entender, conseguir ler os cenários e se colocar é uma coisa muito importante. Vamos lá, assim, tipo, haviam pessoas muito mais experientes que ele, querendo ser presidente, pessoas que já foram ministros, como o Marcos Pereira, pessoas que eram líderes de partidos maiores, como o Elmar Nascimento, e que não conseguiram justamente porque o Hugo Mota conseguia falar com os setores do governo, conseguia ter uma relação muito tranquila com vários partidos, e isso acabou sendo um grande motivo para ele ser essa quase unanimidade dentro da Câmara. Porém, vamos também assim, não vamos esquecer que ele sabe que se não tivesse sido escolhido pelo Arthur Lira, não seria esse candidato. Portanto, ele está sendo escolhido pelo Arthur Lira e está sendo escolhido por um grupo político cuja principal conquista o ponto principal é a distribuição de emendas parlamentares. Portanto, é ali que ele sabe que vai ser o sucesso ou o fracasso da gestão dele, é manter a distribuição de emendas parlamentares. Então, eu acho que assim, por isso que eu acho que vai ser uma coisa muito parecida com o que a gente está assistindo hoje. Você tem um bom ponto aí. E o Davi Alcolumbre? Essa é uma figura mais conhecida, né, de Brasília, deste governo, também do antigo governo Bolsonaro. Ele volta para o comando do Senado. Me lembro da cena em que ele disputava com Renan Calheiros. O senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, é o novo presidente do Senado. O principal adversário dele, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, desistiu da candidatura. Uma votação foi anulada e as cédulas foram destruídas, porque apareceu um voto além do número de senadores. Irritado, Renan Calheiros decidiu retirar a candidatura. Para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Ele muda de alguma maneira ou vai ser o mesmo Davi Alcolumbre que a gente viu em outros carnavais? Eu tenho a impressão, Natuza, que é um Davi Alcolumbre mais reforçado, né? O Davi Alcolumbre da primeira gestão, a experiência anterior, só para lembrar, ele tinha sido vereador de Macapá, era a grande experiência legislativa dele anterior. Ele aprendeu muito, né? E aí eu acho que é importante, e eu acho que tem que fazer um paralelo entre o que vai acontecer, o que eu suponho que vai acontecer agora, como vai acontecer na Câmara, que o Alcolumbre e o Pacheco, eles trabalharam juntos, né? Era uma gestão quase unificada, né? O Pacheco era o grande rosto do Senado, tomava as grandes decisões, dava as principais entrevistas, mas o Alcolumbre, como presidente da CCJ, era quem tocava o dia a dia, né? Era o executivo ali do Senado e a pessoa que fazia o controle da distribuição de emendas. Eu suponho que isso vai acontecer agora também na Câmara, entre Arthur Lira, como, né, numa posição de que ele faça o controle das emendas e que o grande rosto do Senado da Câmara seja o Hugo Mota. Então, o Alcolumbre é um sujeito muito mais experimentado e é um sujeito também muito mais ambicioso, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante. E só ver a disputa dele com o ministro Alexandre Silveira em relação às indicações nas agências reguladoras, a gente já vê que é um outro patamar de senador. Nós estamos vendo alguém que tem muito mais apetite pelo poder e vai usar o cargo para isso. Eu me lembro do Otávio Guedes chamando o Davi Alcolumbre de vereador federal,
né? Porque ele tem práticas de vereador, embora seja senador da República. E a gente vai ver isso. Eu acho que claramente, por exemplo, uma questão, para dar uma coisa para mim muito clara, a aprovação do início das operações da Petrobras na Amazônia, e que tem um claro interesse do Davi Alcolumbre e do seu estado para isso, ela vai se dar. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil, que inclui o Amapá e o Pará. O colegiado reúne mais de 200 deputados e senadores. No Brasil, a margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ela inclui as bacias marítimas da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Guiana e Suriname são países vizinhos que acumulam descobertas de petróleo e tiveram grandes ganhos financeiros nos últimos anos. A exploração no local é criticada por ambientalistas porque pode ter impactos sobre o ecossistema da região. Em maio do ano passado, o IBAMA vetou o pedido da Petrobras para realizar uma perfuração teste. Eu tenho óbvio certeza, a partir desse momento, assim, isso vai ser uma das prioridades que não está dito ali em relação ao Senado, mas para mim é uma coisa clara que não há a menor possibilidade do Ministério das Minas e Energia e do IBAMA resistirem à pressão que o Senado fará para que o início das operações da Petrobras na Amazônia se dê, vamos dizer, até o ano que vem, entendeu? Só para dar um exemplo do que vai ser o Alcolumbre no poder a partir da semana que vem. Agora eu queria falar sobre dois personagens que disseram coisas muito parecidas esta semana e que podem ajudar também a decifrar esses próximos 2 anos, né, com novos presidentes da Câmara e do Senado. O primeiro é o Gilberto Kassab. O Kassab, que é presidente do PSD, que tem o apelido de Oráculo do Armagedon, dado por uma figura de esquerda, porque consegue enxergar as coisas a longas distâncias. E você mesmo já disse num outro episódio que ele, de fato, é o cara que sabe muito. Em Brasília, ele disse que se a eleição fosse hoje, que Lula não se reelegeria. E o outro personagem é o presidente do partido de Hugo Mota, que é o Republicanos. O Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, disse que ele quer a direita unida contra Lula em 2026. Isso quer dizer o quê? Esses dois personagens dando essas declarações indicam o quê na sua avaliação? Eu acho que são várias coisas. Acho que eu, assim como você, eu considero o Kassab um dos principais estrategistas políticos do Brasil, assim, de longe. E o Kassab, enfim, o Kassab toma essa decisão só para lembrar aqui um pouquinho. O PSD tem várias pesquisas, tem acesso a várias pesquisas, além das pesquisas públicas. Ele recebeu uma pesquisa na segunda-feira, em que mostrava uma distância entre aprovação e desaprovação do presidente muito maior do que a gente está vendo nas públicas, tá? É uma diferença de quase 15 pontos. Então, a frase... E o Kassab não é uma pessoa que dá muitas entrevistas, não é uma pessoa que faz o que fez nessa semana de uma forma rotineira. Para ele falar aquilo para o mercado financeiro, numa reunião do mercado financeiro, ele sabia exatamente o que estava falando, sabia exatamente o que ele estava dizendo. O PSD hoje se coloca na oposição. Quer dizer, a ideia é, o presidente vai fazer a reforma que quiser, o PSD continua lá, o PSD vai continuar votando com o governo neste ano e para o próximo ano, mas não conte com o PSD na chapa governista. O que é um grande movimento, é um movimento importante, porque o PSD, ele não é o centrão. Acho que é uma coisa muito importante. O PSD não é o centrão. O PSD é um partido à parte, e eu acho que o crescimento do PSD é justamente por ele não ser o centrão, e ele é antibolsonarista, porque o Kassab é antibolsonarista. O Kassab está dizendo, eu não vou com o Bolsonaro, por uma questão básica, porém eu também não vou com o Lula. Espero que o presidente Lula coloque a sua candidatura à reeleição. Eu acho que ele deve colocar. Eu espero que ele seja. Se ele for candidato, nós aqui na Bahia do PSD vamos apoiar a sua candidatura. Eu acho que ele é um candidato competitivo e forte para a sua reeleição. Quanto à avaliação do presidente do partido Kassab, eu respeito. Claro, todos nós temos o direito de fazer essas avaliações, embora seja muito precoce, até porque ele disse hoje, daqui a 1 ano e meio, 2 anos,
e nós vamos ter eleição, é outra história. É um movimento muito importante, porque dá uma intenção de que o PSD pode, assim, o PSD se sente o fiel da balança e fala, ó, com essas ofertas que eu estou recebendo aqui, eu não negocio. Acho que esse é um ponto 1. O ponto 2 do deputado Marcos Pereira, que é um outro ótimo analista também, e uma pessoa muito que também consegue, assim como o Kassab, estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu chamo o Kassab de onipresente, né? Ele tá no governo do federal, ele está no governo do Tarcísio. O Marcos Pereira também está um pouco nas duas coisas, né? O Marcos Pereira, ele é o presidente do partido que tem hoje o principal candidato de oposição, o candidato mais viável para a oposição em 2026, que é o governador Tarcísio de Freitas. Então, o que ele está dizendo, olha, não adianta vocês nos oferecerem coisas aqui, porque em 26 a gente já tem, a gente tem um bilhete premiado. Se a gente vai tirar esse bilhete agora ou não vai, é outra coisa, mas temos aqui uma grande chance. Então, o que eu acho o que a gente está vendo aqui nessas duas conversas diz muito mais sobre como a oposição está se formando e fala, olha, nós temos uma possibilidade de fazer um grande acordo, um pós-Bolsonaro, né, um pós-bolsonarismo, para 26 se juntando contra o Lula, e eu acho que eu acho que essa é a grande conversa que a gente vai ter ao longo dos próximos meses. É isso aí, aguardemos. Eu ainda tenho uma impressão, assim, um instinto jornalístico de que o Kassab prefere o Tarcísio candidato a governador com ele na vice. Eu tenho a certeza que ele prefere isso. Agora, eu acho que as coisas também, elas se dão, às vezes você não tem essa opção também não é dada, né? Claro, às vezes o cavalo passa selado, você não tem opção senão montá-lo, né? Eu sempre brinco e falo assim, em 2018, possivelmente, o ex-juiz Sérgio Moro, se fosse teria sido candidato, teria sido eleito presidente da República. E hoje ele é um senador do Paraná. Sabe, assim, as coisas acontecem, depois elas não acontecem de novo. Então, não existe, assim, eu acho que tem duas coisas. Eu conversei ontem com uma pessoa muito próxima, Tarcísio, sobre todas essas questões, e ele falou uma coisa que eu acho que, segundo ele, passa muito na cabeça do Tarcísio. Vamos dizer que o Tarcísio tenha um apoio do ex-presidente Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro vou apoiar o Tarcísio, não vou ser candidato, enfim, etc. Isso vamos ver no final do ano, que seria um momento ideal para o Tarcísio. O Tarcísio teria tempo para se preparar, para lançar alguém para o governo de São Paulo, enfim, para fazer a união da direita e da centro-direita. Tudo bem. Daí chega em junho e o Bolsonaro dá uma daquelas entrevistas que o Bolsonaro dá e cria um super constrangimento pro Tarcísio. Ou fala, não, eu vou ser o chefe da Casa Civil, enfim. Porque essa é a questão, é que o Bolsonaro não é controlável. A lógica, o problema do Tarcísio não é simplesmente ter o apoio do Bolsonaro antes do prazo final de descomputabilização no começo de abril de 2026. É também que logo depois, vamos dizer que ele renuncie, ele continua tendo o Bolsonaro como um fio desencapado que pode dar entrevistas, pode exigir coisas, pode criar problemas na campanha dele. E como é que ele reage? Porque, enfim, as pessoas não vão votar em alguém para ser o preposto do Bolsonaro. Meu amigo Thomas Trauma, mais uma vez, delícia ouvir você. Estamos juntos nas próximas aqui para confabular sobre os primeiros, quem sabe os primeiros 3 meses de gestão Hugo Motta e Davi Alcolumbre, para a gente ver como é que esse Brasil tá. Já está marcado. Um beijo. Um beijo, querida. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Murilo Medeiros. Murilo, antes de destrinchar as eleições de cada uma das casas, né, a Câmara e o Senado, eu queria falar contigo sobre um levantamento que você fez e que me chamou a atenção. Você acompanhou as eleições para Câmara e Senado desde 1985 e encontrou um dado interessante, que até agora, até aqui, 30% dos presidentes da Câmara vieram do Norte ou do Nordeste. Sendo que quando você vai para o Senado, a marca chega a 77%. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa diferença e por que essa presença
forte, porque mesmo para a Câmara dos Deputados, 30% é bastante coisa. As maiores bancadas, a gente sabe, são as bancadas do Sul e Sudeste. Isso. A representação da Câmara é baseada conforme o tamanho da população dos estados. Então, os estados do Centro-Sul, sobretudo ali do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, possuem uma grande quantidade de parlamentares. O Centro-Sul tem maioria na Câmara dos Deputados. E no Senado Federal, a Casa da Federação, quase que um conselho de anciãos, formado por uma métrica fixa. São 3 senadores por cada estado. E na soma total, Norte e Nordeste no Senado possuem mais senadores do que o Centro-Sul. E é muito curioso isso, porque desde a redemocratização, os parlamentares no Senado Federal do Norte e Nordeste prevaleceram, como na presidência da Casa. Então, às vezes, um estado muito pequeno, como Alagoas, Paraíba ou até mesmo Amapá, possuem mais proeminência no Senado do que São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, ou Paraná. E nos últimos anos também temos visto na Câmara um crescimento da bancada do Nordeste. Tivemos o presidente anterior, Arthur Lira, que é um alagoano, e agora, muito provavelmente, Hugo Mota, da Paraíba. Pela primeira vez, a Paraíba deverá ter um presidente da Câmara dos Deputados eleito. Então, é um marco e mostra muito que as bancadas regionais, sobretudo a do Nordeste, elas costumam caminhar muito unidas. Então, a despeito de diferenças ideológicas, o fator regional na Federação Brasileira pesa muito nessa distribuição, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, não foram as bancadas do Nordeste e do Norte que aumentaram, elas continuam no mesmo tamanho que elas sempre tiveram, porque isso não muda, né? Não muda fácil. Precisa mexer na Constituição, não é isso? Isso. O que mudou foi a influência das bancadas do Nordeste e do Norte nessas decisões tão importantes como quem será o candidato ou a candidata à presidência da Câmara dos Deputados. Exato. As bancadas do Norte e Nordeste se mostraram muito mais articuladas, muito mais coesas e unidas na definição do jogo de poder dentro do Congresso Nacional. Hoje, no Senado, por exemplo, estados de pequeno porte possuem grande relevância em termos políticos, em termos de jogo de poder, do que estados superpopulosos. E na Câmara dos Deputados também. As bancadas do Nordeste, sobretudo, têm ganhado proeminência nessa distribuição de poder, não só nos cargos da presidência, mas nos cargos decisivos de tramitação no Congresso Nacional. Por exemplo, a reforma tributária foi relatada no Senado Federal por um senador do Amazonas, Eduardo Braga, na Câmara pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Então, temos visto uma geração de parlamentares do Norte e Nordeste com atuação muito mais ativa e, com isso, conquistando mais espaços de poder no Congresso Nacional. É muito curioso isso, porque isso sempre esteve, assim, de alguma maneira na minha cabeça, mas nunca de forma organizada como você nos traz. Porque eu estou pensando aqui nos grandes, nos que eram conhecidos como os grandes caciques políticos do Brasil. ACM, Antônio Carlos Magalhães, Nordeste, José Sarney, Amapá, quer dizer, ele é do Maranhão, mas acabou transferindo o seu domicílio eleitoral para o Amapá. Amapá, isso. Talvez desses grandes nomes políticos da política tradicional que tenha assumido o próprio Renan Calheiros, Alagoas. Renan Calheiros, né? Eu não tô tentando me lembrar aqui, talvez o Rodrigo Pacheco seja, em muito tempo, alguém que venha do Sudeste. Isso, do Sudeste foi basicamente ele e Nelson Carneiro, mas Nelson Carneiro lá atrás, né? No início da redemocratização. E os outros dois do Centro-Sul foi José Fragelli, do Mato Grosso do Sul, e também o Rames Sebet, o pai da Simone Tebet, também do Mato Grosso do Sul. Mas todo o restante vieram do Norte ou Nordeste. É incrível essa força
dessas duas regiões no Senado Federal e é muito curioso porque acaba tendo um equilíbrio das decisões, né? Um olhar muito mais regional. O Senado acaba amortecendo muitas vezes medidas que chegam de forma populista da Câmara dos Deputados, muito por conta dessa distribuição regional de forças entre Câmara e Senado. Sim, porque na Câmara dos Deputados as maiores bancadas são as bancadas dos estados mais populosos, né? Portanto, essas bancadas são as bancadas que tendem a ter mais influência, tá certo esse raciocínio? Isso, correto. Quando uma medida chega no Senado Federal, como há uma inversão de poder em termos de região do país, existe um equilíbrio, digamos assim, regional nessas grandes decisões que afetam a vida do país. Exato. O nosso sistema bicameral acaba favorecendo esse equilíbrio político, mas também regional, né? Hoje, dificilmente uma medida para desconfigurar a Zona Franca de Manaus passaria. Poderia passar na Câmara, mas não no Senado, porque a bancada do Norte é muito unida. Ou mesmo alguma medida que viesse mexer ali nas configurações da Codevasf, no DENOX, em áreas que tratam sobre segurança hídrica do Nordeste, porque dificilmente a bancada nordestina no Senado deixaria ser desconfigurado, passar alguma medida que poderia prejudicar a região. Agora, Bi, surgiu uma dúvida aqui. A gente está falando de uma eleição quase que por aclamação. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, a eleição só se dará no sábado, mas existe aí uma expectativa de que Hugo Motta, se não repita, até supere o alto patamar de aprovação que teve Arthur Lira, né, mais de 90 e tantos %, e que no Senado, no caso de Davi Alcolumbre, que lá atrás tinha sido eleito com 52% dos votos em 2019, que agora supere 90%. O teu estudo dá conta de explicar por que essas quase unanimidades? Na última década, tivemos um fortalecimento do Congresso Nacional na distribuição dos poderes. E a supermaioria consolidada por Hugo Motta e Davi Alcolumbre reforça ainda mais a independência do Congresso Nacional. Os próximos presidentes da Câmara e do Senado vão ter compromisso com a agenda do governo, sim, mas também com a do centro político e da oposição. Apesar dessa certa estabilidade interna, o governo não vai ter vida fácil nessa futura composição do comando das duas casas. Davi Alcolumbre, ele continuou muito poderoso, porque ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça hoje. Então ele decide o que vai ser pautado, o que vai esperar, o que vai ficar na gaveta. Ora faz gestos aos governistas, ora faz gestos à oposição, aos bolsonaristas. Hugo Motta desembarcou em alguns gabinetes do Congresso Nacional, apresentando-se como um homem que defenderá a pacificação entre o Congresso e o Supremo. Porque todos que estão aqui foram extremamente importantes nessa construção. Então, começo cumprimentando o governador Tarcísio, que muito nos honra, o nosso Partido Republicanos, agradecer, governador, pelo apoio, pelo diálogo de sempre, cumprimentar que o presidente Valdemar da Costa Neto, agradecendo também a confiança do PL, cumprimentar o grande prefeito, ministro, secretário de Estado, presidente do PSD, meu amigo Kassab, cumprimentar o nosso Kiko, que é presidente estadual do PT, aqui representa a minha amiga, presidente Gleisi Hoffmann. E, de fato, essa supermaioria conquistada por Motta e Alcolumbre casa muito com esse processo de fortalecimento do Congresso Nacional. Porque hoje, para os partidos políticos, seja ele governo ou oposição, ficar de fora da distribuição dos espaços de poder dentro do Congresso Nacional é muito ruim, sobretudo desde a chegada do orçamento, da instituição do orçamento impositivo em 2015, com essa ascensão do Congresso Nacional sobre as emendas parlamentares. A votação foi rápida e a proposta aprovada por ampla maioria. 452 deputados votaram sim.
144 a mais que o mínimo necessário, e 18 foram contra. O projeto aprovado obriga a liberação do dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento da União, até o limite de 1,2% da arrecadação líquida do ano anterior, o que exclui as transferências a estados e municípios. O presidente da Câmara disse que a relação dos parlamentares com o governo será diferente. Isso acaba com uma prática que vai ser enterrada a partir de agora, que é a prática de os parlamentares ficarem reféns de liberações de emendas. Então, hoje, um partido político ficar de fora da distribuição das comissões permanentes da Casa, ou do espaço ali da mesa diretora, ele acaba sendo subjugado para um segundo plano e acaba perdendo espaço de poder e, como consequência, menor influência sobre as decisões da Casa, e você acaba levando menos recursos para suas bases eleitorais. Então, esse jogo hoje interno das duas casas, dessa supermaioria, casa muito com esse processo de fortalecimento do Congresso Nacional sobre as emendas parlamentares. E também tem uma, se você me permitir, uma outra influência aí. Davi Alcolumbre é o dono do orçamento secreto. Foi pelas mãos dele que o orçamento secreto acabou surgindo numa combinação com um dos ministros de Bolsonaro. Se a gente for lembrar como 50 bilhões de reais saíram voando do Congresso para local incerto e não sabido do Brasil afora, Davi Alcolumbre era o mandatário da distribuição da parte do quinhão que cabia ao Senado desse dinheiro. E na Câmara dos Deputados, quem ficou com a chave desse cofre durante o período em que esteve à frente da Câmara dos Deputados era justamente Arthur Lira, o padrinho da candidatura de Hugo Mota. Então, essa supermaioria também se explica pelo jogo da conveniência, porque quem tem a chave do cofre tem muito poder, e quem tem muito poder elege quem quiser. Concordo plenamente. Hoje, ninguém quer ficar alijado do centro do poder no Congresso Nacional. O eixo do poder em Brasília mudou. Antes, para você aprovar uma grande reforma estrutural no país, a decisão final era decidida no Palácio do Planalto. Hoje o jogo inverteu. As decisões são decididas na Península dos Ministros, na residência do presidente da Câmara e do Senado. Então, hoje, nenhum partido quer ficar fora das decisões de poder que estão muito concentradas nas presidências das duas casas. Então, de fato, essa concentração de poder arregimentada pelo Congresso Nacional nos últimos anos fez com que os partidos fossem muito mais pragmáticos nessa distribuição interna de cargos e de poder, tanto na Câmara quanto no Senado, especialmente nesse momento que as comissões permanentes têm influência na distribuição de verbas, sobretudo para os municípios que vão interferir ali na eleição dos deputados. Murilo, muito obrigada por ter topado compartilhar um pouco do seu estudo com a gente. Me ajudou a meu raciocínio aí por lugares que não tinha ido ainda. Um bom trabalho para você e seja bem-vindo de volta aqui quando puder ao assunto. Muito obrigado, Natuza. Foi um prazer participar do programa. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.